Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e a última dança chegou! E sim, meus amigos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o ICS Cancún, que rolou nesse último fim de semana, certo? Eu já fiz um vídeo dando uma palhinha do que aconteceu, que você pode acompanhar falando aqui em cima, comentando sobre o grande campeão desse torneio, que foi ninguém mais, ninguém menos que o Flanders. Flanders ganhou esse torneio, spoiler pra você, se você assistiu esse meu vídeo, você já sabe ali muito dos fatores de o porquê o Flanders acabou sendo uma ótima opção para esse torneio, principalmente por causa do crescimento crescente do Unchained e o decrescimento do Kashtira. Por causa dessas vertentes aí, o Flanders acabou sendo uma opção muito interessante e o maluco que ganhou, que usou, né, um deles, acabou ganhando o torneio. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas coisas, porque caso você não se lembre, saiu uma banlist no Yu-Gi-Oh! Que eu comentei aqui em cima, certo? A banlist saiu na semana passada, mas ela não valia para esse torneio, que rolou nesse último fim de semana. Ela vale apenas a partir do dia 25, que cai numa segunda-feira, se eu não me engano. Ou seja, cai na segunda-feira essa porra? Cai na segunda-feira. Então a banlist só é válida lá. Ou seja, esse torneio foi a última oportunidade de nós vermos o formato do jeito que ele está até o momento, certo? Então vamos acompanhar a despedida do Kashtira no formato e entender ali alguns dos acontecimentos, porque lembrando, apesar de ter tido uma banlist e de fato ela causar algumas movimentações e movimentações bem maneiras no formato, não é como se o formato fosse mudar absurdamente. Os arquétipos que estão aqui, só o Kashtira vai dar uma caída e o Dragon Link também, mas assim, de resto, tá tudo aí. Então, questões que valem para esse torneio vão continuar valendo para os próximos torneios. Tem algumas variáveis, mas o grosso, o core, vai estar lá. Vamos acompanhar então, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Eu falei lá antes de trocar aqui a tela, né? Então, muito bem, meus amigos, aqui estamos na tela do Facebook e na página da Red for Duel. Onde no ICS Cancún, no México, teve top 32, o torneio teve ali cerca de 760 pessoas, mais ou menos, tá? Então, cut pra top 32 nesse evento. Tá certo aqui, mano, esse corte? Deixa eu ver. Acho que tá assim. E olha só, no top 32, 25% de uso de Kashtira, 21,9% de Unchained, né? Então isso aqui simplesmente mostra aquela questão que eu tinha falado lá naquele vídeo da roda gigante, do giro do metagame, né? Então, o metagame gira, mano, ele gira muito. É claro que tem questões de localidade. Então, a depender da localidade, os populares, né? A região caralho. Mano, meu celular do nada quebrou, rachou um bagulho da película aqui. Eu espero que seja a porra da película. Que doideira. Bom, a galera ali da região tem as suas preferências, né? Então os principais jogadores de uma determinada região ali, às vezes os caras têm uma preferência porque sim, por uma orientação de algum tipo de jogo, né? Algum tipo de característica de deck que eles curtem. Acontece, ainda mais em um formato tão aberto como é o nosso. Isso acontece tranquilamente. Então às vezes a análise não é pura e simples em cima do que é o metagame na questão global. Até porque esse metagame na questão global é difícil que exista, né? Claro que aí quando vai para torneios maiores você tende a enfrentar essa questão toda do metagame maior, global, digamos assim, mas aí é claro que você vai ter que passar pelo começo do torneio, onde você vai pegar decks que não estão nesse metacall e o nível de força entre eles é próximo, então tem todas essas questões em volta, né? Mas ainda assim, o giro do metagame acontece, mano, de maneira muito frenética. Então, a questão da subida vertiginosa do Unchained e o fato do deck, por causa disso, precisar nas mesas altas, supondo que os melhores jogadores vão usar esse deck e eles jogam muito bem, vão estar lá em cima e você vai ter que enfrentar eles para poder ganhar os torneios, você melhora o teu jogo na mirror match e você confia na engine plus algumas coisas de side deck, obviamente versatilidade, né, de tech que você use, para que você consiga levar as outras coisas um pouco mais no sapato. O deck de Unchained é meio que nessa característica. Melhorar a mirror significa aumentar a engine e tirar algumas coisas que eram usadas meio que puramente, não só por isso, mas principalmente por causa da existência do Kashtira no formato. Pode parecer pouco, mas faz diferença. E a partir do momento que esse tipo de coisa acontece,
acontece, os decks estão tirando o Hand Trap para poder jogar contra os Unchained, o Kashtira é um deck que pode acabar subindo porque dois fatores, né? Primeiro, decks focadas totalmente no Kashtira que estava em queda acabam saindo das decklists, você ignora o Kashtira, tira da decklist e ao mesmo tempo o Kashtira acaba então ele acaba não tomando as coisas que estavam sendo usadas no meta por causa dele e você ataca o Unchained. Você não tá sendo atacado e você ataca. E ele ainda é o deck sólido, ainda é o Kashtira, tá ligado? Então esse é o ponto. Acabou que, imagino que por causa disso o Kashtira deu uma crescida forte. E é um dos decks que eu imaginei que mais cresceria também pra esse torneio. Eu imaginava que o Dragon Link ia crescer muito, muito mais. Mas eu creio que o crescimento do Kashtira, apesar do uso alto de Unchained, diminui a competitividade do Dragon Link. Se só o Unchained sobe, o Dragon Link tende a subir também, assim como um Flanders da vida. Mas se o Unchained sobe em popularidade, mas o Kashtira também sobe, por causa desse giro de metagame, o Dragon Link acaba caindo, tá ligado? Suponho que esse seja um dos motivos pelo acontecimento ter sido desse jeito, né? E aí teve 25% de Kashtira no top. Que se a gente for olhar aqui na listagem, se eu meter um Ctrl F aqui e digitar Kashtira, a gente vai ver que são 8 Kashtiras, né? Então do top 32, 8 são Kashtiras. O segundo deck é o Unchained, muito esperado, só que teve essa questão de conversão aqui, né? Levemente maior pro Kashtira, foram 7 Unchained, né? Então 7 Unchained no top 32, seguido pelo Flanders. O Flanders foi o terceiro deck em representatividade com 9.4%, mas que em números absolutos significa simplesmente 3 Flanders. No top 32, então, olha a diversidade que tem isso. 25% é Kashtira, 21.9% é Unchained. Significa que 8 são Kashtiras, 7 são Unchained. O terceiro mais colocado, com 9.4%, são 3 Flanders. 6.3 de Mannadium, Pearly, Branded, que é o Despia, e o Rescue Ace foram 2. Duas conversões para esses decks. 18% no melhor deck do Yu-Gi-Oh! Da história, Others, mas aqui dentro tá decks que só fizeram um top. E dentro desses decks, você tem uma diversidade grande. Você tem Labyrinth, você tem Dino, teve um top freestyle e aleatório de Dino aqui também, né? Então, esse aqui é a conversão total do torneio, tá? Então, em questão de giro do metagame, eu acho bem interessante você ver a movimentação. Lembrando que aqui é pré-ban-list, ainda existe o Arise Heart, coisa que não vai acontecer a partir de segunda-feira. Então, daí o Kashtira tende a cair muito, pelo menos como um deck do jeito que a gente conhece atualmente. Beleza? Dito isso, nós vamos passar aqui pra parte do Yu-Gi-Oh! Pro Deck, pra gente poder acompanhar os decks do top, né, na ordem aqui. Então, nesse torneio teve 766 jogadores, onde o primeiro colocado foi o Flanders. Eu já fiz um vídeo inteiro comentando sobre a questão do Flanders, o Empen, desligar efeito de links, e o Unchained é um deck de links, certo? Então você comer a Yama é muito relevante. Os links não chuparem os Flanders porque eles precisam interagir com o monstro special invocado. Lá naquele vídeo eu falei que o Griffon era a única coisa que atrapalhava, mas o Griffon só atrapalha monstros que foram special invocado, porque o monstro special invocado não pode ativar efeitos a menos que estejam linkados. O Flanders só faz normal summon. Então as interações que o Unchained faz são ruins contra o Flanders. Isso é um fator muito, muito importante, tá? Então o Flanders acabou indo benzão aqui com o campeão, né? Além do Flanders sendo o campeão, você tem outros Flanders aqui apenas no top 32, tá ligado? E aqui outro no top 16. Então tem um Flanders campeão, um 16 e um 32. Esse é a performance do Flanders nesse torneio. O vice-campeão, que foi o Max Reynolds aqui, ele foi vice, né, usando o deck de Rescue Ace. O Reich fez um vídeo lá no canal dele comentando sobre a questão de dinâmica do metagame. O vídeo ficou muito bom, inclusive. E ele falou que o Rescue, ele deu uma de mandinar lá, né? Porque, dá uma de mandinar porque os malucos falam as coisas e não dizem porquê. Afinal de contas, a gente precisa saber o porquê. E aí eu não consegui entender muito bem. Não consegui entender legal por que o Rescue cresceria no tipo de formato atual em que o Kashtira, o Unchained, é uma das melhores opções pro formato, né? Eu não consegui vislumbrar muito bem isso não, tá? Eu sei que tem o Dueler aqui no Extra Deck. Suponho eu que não seja o único motivo do deck. Ele tem uma dinâmica maneira e legal e no formato... Na verdade, deu pra entender pensando minimamente um pouquinho. É só raciocinar, né? Não sei se é o suficiente pra justificar ele ser um competidor relevante, mas é suficiente pra justificar a ponto dele passar a competir. É que o Airlifter aqui é nível 4 e você tem
tem que colocar 2 no campo, né, pra fazer um Dweller. E no mundo onde o Unchained tá subindo muito de popularidade, você tem menos Hand Traps. Esse deck aqui é muito bosta, porque a jogada linear dele é fazer o Turbulence setar 4. E a partir do momento que você faz isso, do Turbulence setando 4, beleza, o teu jogo tá bem na frente. Porque vai setar o Reborn, que invoca o Hidrante do cemitério, e as tuas traps ficam mais fortes. É isso que eu quero, para fazer esse control. Se eu tomo Hand Trap, Veiling, Impermanence, qualquer porra aqui no meu Turbulence, triste fim. Eu tô muito, muito triste. Mas se eu não tomo, eu tô grande. E aí o deck tende a dar uma grindada maneira e legal. Além disso, dessa grindada maneira e legal, e detalhe que o deck toma as interações do Unchained, né, de maneira bem legal, matar a carta desse deck é bom, mas você acaba fazendo um Dweller também, né? Então se você faz um Dweller, tendo a jogada de Turbulence por trás com as traps, assim, isso é um setup muito forte contra o Unchained. Muito, muito forte a ponto de, mano, quitar, tá ligado? Dá scoop aí e vai pra próxima. Creio que esse é um dos principais motivos. E aí, o cara deve ter dado uma pesada na balança e deve ter concluído que usar o Rescue é semelhante a tentar usar o Flanderise, né? Só que a questão é que eu acho que a engine de jogada de Flanderise, até indo segundo, ela é bem boa contra a engine do Unchained, né? Não é um fator que você faz, é a tua jogada toda que é boa contra o Unchained. Desse deck me soa muito como sendo o Dweller plus a tua jogadinha aqui, mas questão de dinâmica e versatilidade de jogo eu não sei, não consigo ver muito assim. Mas claro que ainda tem as Ashes, ainda tem os Nibiros totalmente focados nesse deck de Unchained, por exemplo. Não tem Books nesse main deck, por exemplo. Não tem os TTTs, porque ele tá usando as Hand Traps. E você tem o Impermanence, que não é muito legal não contra o Unchained, mas vá lá, dá pra usar. E aqui no side deck dele, por exemplo, também não tem os books, né? Então dá pra ver uma questão muito clara aqui de mudança de deck building, de evolução do metagame. É bem interessante ver tudo isso acontecendo, né, cara? Então é isso aí. Além da Ibili, mano, o cara tem uma Ibili aqui. Como que a Ibili entra no campo? Como que a Ibili entra no campo? Eu não sei. Por que a Ibili tá aqui? Gigantic. Puta que pariu, mano. Quem que é nível 2 aí que vai fazer Gigantic? Ah, você faz uma Rita qualquer? Caralho, faz uma Rita qualquer, chupa alguém, porque o metagame tá com um monte de fogo por causa do Unchained, né? Chupa algum bicho lá de fogo com a Rita. Tem que ser o nível 2. Tem nível 2? Pô, agora eu não lembro os bichos são nível 3, não. Pra virar o Exceed do Gigantic, tá ligado? Mas deve ser a forma que tem. Bom, e aí você invoca a Ibili, que é nível 2 também, né? Mas tá aí, esse é o deck de Unchained bem interessante, né? A gente desce um pouquinho aqui, nessa lista aqui, os decks que não tem número, não tem preço aqui do lado, não tem decklist deles, tá? Só os demais. Bom, aqui nas mesas altas, no top 8, você tem 3 Unchaineds e 2 Kashiras, seguidos de um Rescue e um Flanderise, que estão devido ao enfrentamento contra o Unchained, muito provavelmente. No top 16 a gente tem a decklist aqui do Andrés Torres e desse Ruben Pernada aqui. O Andrés Torres jogando com o deck de Branded Chimera. Fiz um vídeo no canal aí esses dias falando desse deck. Esse aqui é o deck do Branded Chimera que o nosso herói escolheu usar, topou bem, fez top 22. É o Andrés Torres, é simplesmente um dos melhores jogadores que a gente tem nesse joguinho de cartas. E tá aí o deck dele, né? Usando o Nibiru, os Ashes, Gama e um Driver de tech barra Hand Trap, tá usando aqui os Fenrisão da massa, além dos Eclipse, que tá no main deck dele junto com o TTT, e ele teve a escolha também de meter o Super Poly de tech no deck dele, só que ele ainda tá usando os Poly, Patchwork e o Edge Imp Chain, além do Branded Opening pra um Aluber, tá ligado? Então o deck dele é muito mais orientado em volume, tendo em vista que o Unchained tá tirando Hand Trap para ter mais volume com a engine, porque a engine é melhor dentro da Mirror-Match, suponho que seja um dos fatores predominantes, né? E a Super Poly acaba pegando sim o Unchained porque ele passa com Rage, que é Dark no campo, né? No mínimo com Rage. Então tem aí coisas, né? Ok? Esse é o Chimera do nosso herói, com o side deck dele com Kurikara, Crossouts, obviamente, o Draw e o de Barre, né? Esse deck é bem pior pra Draw desse jeito aqui, obviamente, porque você tem o SG Imp, você tem os Opening, tudo bem que o Opening você acaba dando na standby pra jogar em volta e tal, mas enfim, e aí o Draw acaba sendo pior, por isso que ele tá usando aqui de side deck para o Crossout, que só tem 2, então é ruim, mas nem tanto, né? O de Barrier também, Raps Feather, e aí tá usando o Marionette Might, ok, totalmente focado, Druid Worm com os Magnas, então isso aqui é importante por causa dos Unchained também, né? O Druid Worms é muito, muito importante para a match contra o Unchained. E tá usando o Thanos também por causa do Unchained. Esse bloco aqui, ó, é altamente focado em Unchained, tá vendo? Olha a doideira.
Muito louco isso aqui, cara, muito louco. Então é interessante ver essa movimentação e a decklist da galera focada, né? A partir do que você vê na prática o giro que o jogo teve. Aqui você tem um Dragon Link que não performou muito legal, e aí, como eu disse, eu suponho que um dos motivos é aquele crescimento do Kashira que eu falei, né? Enfim, é um deck standard padrão, geralmente a gente não tem muita coisa pra falar desse deck não, o deck é isso aí e valeu. Então, ainda bem que foi de berçário. Com o Call Space A1 e o Magna 1. Mas o deck é isso aí, cara. É isso aí, 5 bichos só. Além do Lubellion, que não dá pra contar como bicho porque não faz a mesma coisa, né? Mas é um bicho, obviamente. Engine de Caos, Black Mirror normal summon com Safer, Tracer, Recharger, Ash Nibiru só de Tech Cards, as Power Spells que ele tem, TTT, Book de main deck. E no side deck do nosso herói, Thanos Escarlate pra ganhar no tempo, Change of Heart, Mind Control, Rap's Feather, Lightstorm, a Beast pra tirar o Pearly, os TTT Fake, plus Exceeding Core. Esse Exceeding Core é um pouco estranho, né? Tipo assim, ele tem 2 sides focados 100% especificamente contra o deck de Pearly. De repente rola um Dweller aqui também, mas caralho, os caras vão fazer Dweller contra esse deck? É ruim, é problemático? Nem tanto, né? Quer dizer, nem um pouco problemático, não sei. Mas é um foco alto no Pearly, né? Ok? Então tá aí, essa é uma das decklists de Dragon Link, né? Que fez top 16, o melhor colocado de Dragon Link. E o Kashira melhor colocado aqui, é melhor colocado que tem lista, né? Porque esse daqui de cima, tem essa decklist aqui, ó, do top 8. Deixa eu dar uma olhada nessa do top 8. Que é engraçado porque você pode ver que não tem books na decklist dele, né? Ele tem um TTT aqui, beleza? Tem o Ash e o Shifter, mas não tá usando o Nibiru de main deck nem de side. Ele tá usando o Belly de side, que pega o Unchained também, né? Uma tech que dá pra usar, sim, tranquilo contra o Unchained. E aí ele tá usando isso aqui de Hentai Plus Impermanence, mais versátil, mas não tem books. O side deck tem o Eclipse e tem o Icon, que é meio focado na Mirror, né? E também te ajuda de repente a quebrar uma mesinha ou outra, de repente fugindo de algum efeito, principalmente do Rage, né? E aí você tem o Forbidden Lance plus Ciclone. O Ciclone é bom contra o Unchained porque o cara seta as cartas pra poder ativar efeito, né? Como se fosse um Mac Knight. Quando o Mac Knight na época ele era relevante, lembra? Você, jovem aí, nunca comeu um cu? Quando o Mac Knight era relevante, o cara setava uma carta na escala, você tem um Ciclone setado, eu ativo o Ciclone, meu irmão. Puta que pariu. O maluco, ele seta na mesma coluna, né? Que é uma onde eu tenho carta já. Eu dou o Ciclone ali, mano. O cara quer baixar o Mac Knight 100%. Atualmente no meta é assim. O cara setou uma carta, você, mano, ativa o Ciclone aí, pô. Obviamente é melhor esperar, né? Porque aí você bane a carta e o cara não destrói a carta, então logo o bicho não entra. Seja o Charvara ou o Aruha. Então, Ciclone focado nisso, que tá comendo slots dos books. E aqui você já vê mais movimentações de mudança de decklist. Parece pequena a mudança, mas é uma mudança válida, que impacta em resultados, tá? E é isso que a gente precisa observar nesses giros do metagame. Gabriel Nets meteu a decklist de Pearly aqui, né? Ele usou o Pearly de novo. Ele usou nos 3 últimos YCS de São Paulo, de... Qual foi no Canadá? Eu esqueci o nome da cidade, mas foi no Canadá. E aí você tem agora esse do México, onde o nosso herói meteu o Pearly de novo. Lançou o back-to-back de Pearly. Nibiru, Ash, um Impermanencezinho para o Crossout. Crossout esse que pega Book também, que é muito bom contra Pearly, plus os Eclipses. Então, tudo isso aqui, ó, isso aqui é bom contra Pearly, isso aqui também é muito bom contra Pearly, que não estão no formato por causa do Pearly, mas pegam, tá? Então, o Crossout tá no deck dele muito pra poder comer isso também. Ash Nibiru, Unchained na veia, TTT tá aqui também, Poggers e o Rap's Feather, de resto cartas Pearly, né, com 41 cartas. O crescimento dessa trap aqui é inegável, o crescimento da Street, né, do campo, porque o campo impede que os Pearlys Special Invocados não sejam alvos nesse turno. Ou seja, as tuas spells têm muito valor, invocando os bichos que não podem sofrer alvos, e ao mesmo tempo, quer dizer, obviamente o motivo é o Unchained, né? O Unchained precisa estourar tuas cartas, mas ele estoura dando alvo nas cartas. Se eu tenho isso aqui ativado, o cara não pode dar alvo nos meus bichos, pô, que foram special invocados. Então você não vai comer a Lily, que vai fazer Exceed, nem o Pearly branquinho, nem os Exceeds que entrarem, você não vai estourar minhas cartas, porque você precisa dar alvo nelas, tá ligado? Por isso que o Daruma é uma carta muito boa atualmente também, né? Porque você acaba comendo esse tipo de situação, por exemplo. Então, Poggers. E aí os books também prejudicam demais. Mas com o campo os books acabam ficando mortos, mas vale a pena usar essa porrinha aqui por causa disso. Que, novamente, eu odeio o fato do crossout, de precisar usar o crossout, ser forçado a usar o crossout. Um ponto importante nessa decklist dele... eu ia falar que tinha só 2 My Friend, mas é porque os dois estão aqui e tem um aqui, ó. Faz nem sentido usar 2 My Friend. Mas beleza. Side deck dele aqui, Life in Storm, só tá 2. O Draw, que ele tá usando de uma carta aqui por causa do crossout que eles no main deck, assim como o de Barrier. E o Herald of Abyss, que não é por causa da...
Também pode ser por causa de uma partida dessa que você precisa buscar com TTT Fake, mas principalmente com o Crossout, né? Esse pack de TTT Fake com o Herald of Abyss é um pack fácil de se usar contra o Purrely, porque você pode usar ele contra outros decks, né? O Herald of Abyss tira uma Rise Heart, por exemplo, tira algum bicho problema, qualquer bicho problema que der pra tirar, você vai tirar com essa carta. Então tá aqui, tanto para usar na Mirror quanto para dar Crossout. Ultimate Slayer, essa carta vai crescer de popularidade e o alvo tá aqui, ó, um dos motivos. Essa carta aqui tenta desmontar parte da mesa do Unchained, desmontar, é muito boa mesmo. Ou seja, dá ela, mata o Link e aí tudo bem que ele vai invocar alguém do cemitério. Com o Link ele pode invocar o próprio cachorro, mas aí você joga essa Evil Twin, né? E aí essa... Quer dizer, você dá o efeito do Link no cemitério, aí o Link do cemitério joga essa Evil Twin do deck. Ou da mão, se você tiver. E nisso você mata o Link e você comeu a jogada dele. E além do NTs, obviamente, pra fusão. E aí ele tá usando mais um Eclipse aqui de side deck. Então, interessante o Purrelyzinho, mas tá aí, o Purrely teve pouco, não teve tantos slots, né? Ele só teve 2 slots dentro do top. E aí a gente só vai passar por cima aqui, cara, do Dino. Só quero dar uma passadinha por cima do Dino True King, que não consigo encontrar muitas explicações aqui. Eu tento acochambrar os acontecimentos com o que a gente imagina do formato pra tentar fazer sentido. Essa aqui eu não consigo te dizer não, tá? Não consigo nem te iludir, nem te ludibriar. Mas aconteceu. Não tem a Xenoground lá. A spell não tá sendo usada. Olha que doideira. Chupa, uma spell fortíssima, super cara, daquela coleção ruim que lançou e não tá sendo usada. Poggers, mas o Meteoros tá aqui. O Meteoros é um monstro, ele é buscável, faz sentido usar. Ele entra da mão, ele invoca outro bicho do deck. Isso te dá camada de fazer jogadas com bichos que geralmente você não tem, que no caso é esse eu vou usar aqui, né? O Lars. Seu oponente não pode escolher essa carta com efeitos que tenha material. Quando o oponente tiver uma carta ou efeito, você pode tirar o material dessa carta. Se todos os monstros atachados são répteis ou dinossauro, você pode deixar o material dessa carta no lugar. Você pode escolher um face-up que você controla, negue os efeitos até o fim do turno. Mais uma interaçãozinha que você consegue fazer com esse bicho, além do que o deck já faz. Não que ele já não faça poucas negações, né? Mas, enfim, tá aí. Não consigo nem explicar nada, não. É um fun fact que rolou, certo? Tem mais decks aqui, galera, para poder acompanhar. Mas como foram apenas um slot, não é como se o top desses decks tivesse sido muito relevantes ou causasse um impacto pro jogo daqui pra frente, após a banlist, tá ligado? Então nem vou perder muito tempo pra não ficar muito longo. A ideia do vídeo foi essa que foi passada mesmo, foi a gente dar uma acompanhada no giro na prática e é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais. Bom!